Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos na terceira parte da nossa história sobre uma remota vila do século XIII. Hoje, eu quero te convidar para uma experiência diferente. Uma história suave, rica em detalhes, criada para te levar a uma viagem tranquila, rumo a um lugar esquecido pelo tempo. Imagine-se caminhando por uma vila medieval do século XIII, envolta pela névoa da manhã, onde a vida pulsa devagar, e o som do vento entre as árvores embala o coração. Neste vídeo, você vai descobrir o cotidiano dos moradores de Eldenbrook, uma vila cercada por florestas densas, campos verdejantes e tradições antigas. Antes de começarmos, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo histórias como essa. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias, ou que precisa descansar a mente. E comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando agora. Ajuste o volume, encontre uma posição bem confortável. Feche os olhos se quiser, e permita-se viajar comigo para o passado. Uma jornada tranquila e relaxante vai começar. Respire fundo e prepare-se para adormecer suavemente enquanto exploramos o terceiro capítulo da história Cantos da Bruma. Em Eldenbrook, o tempo não corre, ele repousa, e com ele repousam as memórias. As pedras do chão conhecem cada passo que passou por elas. As janelas lembram os rostos que se debruçaram em suas molduras. As árvores, guardam em seus anéis as conversas sussurradas de gerações inteiras. Na vila, lembrar não é ficar preso ao passado, é mantê-lo vivo, com respeito, é oferecer-lhe um lugar à mesa, mesmo que ele não coma mais. É olhar para trás sem dor, apenas com doçura. Na casa de madeira atrás da praça, vive o Sr. Alwyn. Ele já não caminha como antes, mas sua memória anda por toda a vila. Ele se senta todas as tardes no mesmo banco, com um cobertor sobre os joelhos e um olhar que atravessa o tempo. As crianças gostam de se sentar ao redor dele, e mesmo que ele não fale de batalhas ou reis, fala de coisas simples. Do cheiro do café feito na chaleira de ferro, do dia em que o rio congelou pela primeira vez, de quando sua mãe trançava flores no cabelo da irmã, enquanto cantava baixinho. São histórias que não gritam. Elas sussurram, e por isso, ficam. Mais adiante, na casa de Brienne, há uma caixa de madeira onde ela guarda pequenos objetos, um botão de casaco de lã, uma chave antiga, um bilhete escrito à mão em papel amarelado. São coisas pequenas, ela diz, mas tem peso de abraço, porque a memória, em Eldenbrook, não está nos livros grossos, está nas mãos, nas prateleiras, no cheiro da roupa guardada, no sabor de uma receita repetida sem medida, só com o coração. A vila tem um costume antigo. Todo primeiro sábado do mês, ao entardecer, os moradores se reúnem na praça para a roda de memórias. Não há palco, não há microfone, só vozes. E escuta. Um começa contando sobre o verão de muitos anos atrás, quando choveu tanto que os peixes nadaram pela rua. Outro fala da carta que recebeu antes de partir. Outro apenas lê um trecho do diário da avó em silêncio. E quem ouve, se sente mais inteiro. Porque em cada lembrança contada, há um pedaço de todos. Você, que ouve esta história agora, também pode se lembrar de uma voz querida, de um cheiro de bolo saindo do forno, de um lugar que talvez nem exista mais, mas que ainda vive em você. Respire fundo. A memória é um lugar seguro. Ela não prende, ela sustenta. E em Eldenbrook, ela vive em tudo. Nas mãos enrugadas, nos olhos que brilham, nos silêncios que carregam amor, porque tudo que passa, de alguma forma, permanece. À medida que os dias passam e os mesmos caminhos são percorridos, Eldenbrook vai ficando mais rica,
não em ouro, nem em terras, mas em memórias. Cada pedra da vila carrega uma história. Cada canto tem uma lembrança guardada, como uma vela acesa no coração do tempo. Na casa que fica de frente para o moinho, vive Elira, uma mulher de mãos firmes e olhos sempre úmidos. Todos os domingos à tarde, ela costura uma colcha feita de tecidos antigos, retalhos de vestidos de infância, pedaços da cortina do primeiro lar, paninhos de bebê que ninguém mais usa, mas que ela jamais jogaria fora. Cada ponto que dá é uma conversa com alguém que não está mais ali, mas que vive dentro dela. Costurar é lembrar com as mãos, ela diz. É guardar o tempo em linha. Na vila, muitos objetos não têm valor para o mundo, mas têm peso para a alma. Um pente de madeira, por exemplo, passa de mãe para filha há 4 gerações. Ele não é enfeitado, não é novo. Mas quando Brianna o segura, sente o cheiro do colo da mãe. E o mundo fica mais leve. O velho sino da capela, que hoje toca apenas aos domingos, já foi acionado à mão em tempos difíceis, quando havia neblina demais ou saudade demais. Dizem que o som do sino tem o poder de acalmar até os pensamentos, e há, na parede da escola, um desenho feito por uma criança que não mora mais ali. Ingrid o mantém ali, emoldurado com carinho. Não porque seja bonito, mas porque em cada traço existe algo verdadeiro. Algo que não se apaga com o tempo. O passado, em Eldenbrook, não é nostalgia. É raiz. É sustento. É aquilo que mantém tudo firme mesmo quando o vento muda. A vila não tenta reviver o que passou. Ela o integra. Deixa que caminhe junto. Que apareça em uma receita, em uma música tocada ao entardecer, em uma palavra que só os mais velhos usam, e que os jovens aprendem, não para usar, mas para lembrar. E você, que me ouve agora, também pode buscar aí dentro de si o cheiro de uma casa antiga, o som de uma risada esquecida, o toque de uma mão que fez você se sentir inteiro, mesmo por um instante. Essas memórias não se perderam, elas apenas mudaram de forma, e talvez sejam elas que hoje seguram seus passos, mesmo que você não perceba. Em Eldenbrook, o tempo não leva nada. Ele transforma, e tudo o que é vivido com amor nunca desaparece. Em Eldenbrook, há lugares que não mudam. Mesmo com a passagem das estações, mesmo com as gerações que vêm e vão, esses espaços permanecem, como baús abertos, guardando o que a palavra não alcança. A capela, por exemplo. Pequena, de madeira escura, com um sino que toca como quem ora. Ela já viu casamentos, despedidas, promessas feitas com os olhos cheios, e silêncios que diziam, mais que as orações. O banco da terceira fileira, do lado esquerdo, ainda guarda a marca do cotovelo de alguém que ali se ajoelhava sempre. E ao lado da janela, há uma rachadura na parede que parece um mapa, e que todos juram nunca ter sido consertada para que ninguém se esqueça de uma enchente que quase levou tudo. Mas não levou ninguém. No sótão da casa de Brianna, há caixas de papel grosso amarradas com fitas desbotadas. Dentro delas, cartas escritas à mão, fotos amareladas, pequenos cadernos de receitas que já não têm medidas, apenas gestos, um tanto assim de farinha, até o cheiro ficar bom. Ela sobe lá às vezes só para respirar aquilo tudo. Tem dias em que o que eu preciso não está no presente, ela diz. Está guardado aqui em cima. No campo, perto da trilha que leva ao riacho, há um velho carvalho. Ninguém sabe quantos anos ele tem. Mas dizem que, se encostar a orelha em seu tronco, é possível ouvir o coração da vila batendo lá dentro. À sombra dele, jovens já sonharam, idosos já descansaram, crianças já se esconderam em brincadeiras, que viraram memória antes mesmo de terminarem. Na escola, Ingrid mantém um baú no canto da sala. As crianças o chamam de baú das lembranças. Lá dentro, cada aluno deposita um objeto quando sente que viveu algo especial.
uma pedrinha colorida, um papel dobrado, uma flor prensada. Isso é para o futuro lembrar que nós existimos, agora, diz Ingrid. E aos jardins. Simples, feitos com flores do campo e terra preta debaixo das unhas. Mas cada planta ali foi colocada por alguém. Cada canteiro tem um nome antigo. E cada flor tem um significado que não se encontra nos livros, só na lembrança de quem a plantou. Você, que ouve esta história, também tem seus lugares assim, um canto da casa, um perfume esquecido, um som que, quando toca, faz o peito aquecer devagar. Esses lugares vivem em você. E mesmo que o tempo passe por fora, por dentro, eles continuam firmes. Em Eldenbrook, ninguém tem medo de envelhecer, porque cada ano é mais um anel no tronco da árvore, mais uma camada de vida, mais uma história para repousar em silêncio, mas nunca se apagar. Nem todas as histórias de Eldenbrook estão escritas em livros. A maioria delas vive nas vozes, vozes que falam devagar, que fazem pausas nos lugares certos, que não se apressam em terminar, porque sabem, o valor de uma história não está no fim, mas no caminho que ela percorre. Essas vozes são tesouros da vila, são como fontes de água doce em um campo seco. Sempre que alguém se senta para ouvir, algo dentro se preenche. O Sr. Alwyn é um dos mais antigos contadores de memórias. Sua fala é baixa, mas firme. E quando ele começa uma história, até o vento parece escutar. Eu não invento nada, ele diz. Eu só repito o que me foi confiado. Ele se senta no banco da praça toda quinta-feira ao entardecer. E quem quiser ouvir, senta ao redor. Às vezes são crianças, às vezes jovens, às vezes gente com rugas mais antigas que as dele, que já conhecem as histórias, mas gostam de ouvi-las de novo, porque cada vez que uma história é contada, ela muda um pouco. Não porque se perde, mas porque se molda ao coração de quem ouve. Havia uma pedra no fundo do rio. Ele começa, com os olhos mirando longe. E quem ouve, vê a pedra. Sente o rio. Escuta o tempo. Na casa de Ingrid, acontece o mesmo. Ela, que é professora, também conta histórias antigas em sala de aula. Não está no currículo, mas está no sangue da vila. Ela fala das primeiras sementes plantadas, do dia em que o moinho quebrou, do cachorro que encontrou um bebê perdido na floresta e o trouxe de volta no meio da noite. Histórias que ninguém escreve, mas que todos sabem. E quando uma história começa, os corpos se aquietam. Os olhos param de olhar em volta. As mãos ficam mansas sobre o colo. Porque ouvir, em Eldenbrook, é quase uma forma de oração. Na época das colheitas, há um costume especial. As famílias se reúnem em volta da fogueira, ao cair da noite. E ali, entre sopa quente, cobertas e o som do fogo estalando, os mais velhos contam. Contam de um tempo em que não havia eletricidade. Contam dos primeiros nascimentos. Contam das despedidas e dos recomeços. E todos escutam. Porque ali, ninguém é dono da verdade, mas todos são parte dela. Você, que escuta esta narração, talvez também se lembre de uma voz. De alguém que lhe contou algo, numa tarde qualquer, e que você nunca esqueceu. Talvez nem fosse uma grande história, mas era verdadeira. E por isso, ficou. Essas vozes ainda vivem em você, ecoam quando o mundo silencia, e aquecem quando tudo parece frio. Em Eldenbrook, contar é manter aceso, é passar a tocha com cuidado, é dizer, eu lembro. E agora, você também lembrará. Em Eldenbrook, a saudade não é uma sombra. Ela é uma janela aberta. Um cheiro guardado num lenço. Um nome murmurado antes de dormir. As pessoas da vila falam da saudade como se falassem de uma velha amiga. Alguém que chega sem avisar.
mas que, se for recebida com calma, senta-se ao lado e apenas fica. Sentir saudade é sinal de que algo foi bonito, diz Briena, enquanto organiza cartas antigas com mãos firmes e olhos marejados. Ela não chora com tristeza. Ela sorri, com memória. A vila sabe, tudo que é vivido com amor não termina, transforma-se. O Sr. Alwyn costuma visitar o antigo pomar, mesmo depois que a esposa partiu. Ali, sob a macieira que ela mesma plantou, ele se senta por longos minutos. Fala pouco, mas às vezes, canta baixinho a música que ela mais gostava. Não para que alguém ouça, mas porque isso o reconecta com algo que não foi embora. Só mudou de lugar. Na escola, Ingrid propõe às crianças um exercício especial nas manhãs mais silenciosas. Vamos escrever para alguém que sentimos falta, e elas escrevem. Algumas, para avós que se foram, outras para irmãos que moram longe, e algumas, para versões de si mesmas que ficaram no tempo. Vovó, a senhora ainda me visita nos sonhos. Tio, guardei a caneca azul para quando o senhor voltar. Querido eu de antes, estou cuidando de nós aqui. Essas cartas não são enviadas, mas são lidas em voz baixa, na beira do rio, ou deixadas no vento. Na vila, também existe o costume de acender uma vela na janela ao anoitecer nos dias de saudade intensa. Não para afastar a dor, mas para acolhê-la. Para dizer, eu lembro. Ainda está aqui. Obrigado por ter sido. A saudade em Eldenbrook tem cheiro de bolo, que ninguém mais sabe fazer. Tem som de risada que ecoa na memória como música distante. Tem forma de bordado antigo, de história repetida 1000 vezes, de silêncio cheio de sentido. Ela não paralisa. Ela embala, porque aqui, a ausência não é um vazio. É uma continuidade invisível. É o braço que ainda abraça, mesmo sem se ver. É a voz que ainda guia, mesmo sem ser ouvida. Você que escuta esta história também sente saudade de alguém, de algum lugar, de um tempo. E tudo bem. Isso não é fraqueza. É força disfarçada. É amor que ultrapassou a forma. Feche os olhos agora. Lembre de alguém. De um cheiro, de um gesto, de uma presença. Deixe essa lembrança sentar-se ao seu lado, sem julgar, sem fugir. A saudade é o que resta. Quando o amor precisa encontrar outro jeito de continuar. E em Eldenbrook, ela continua. Em cada passo, em cada vela acesa, em cada coração que aprendeu a guardar, com carinho. Em Eldenbrook, as memórias não são guardadas em silêncio, são colocadas à mesa. São dançadas no quintal. São assadas no forno junto com o pão. A vila aprendeu com o tempo que lembrar também é festejar. E que há uma alegria profunda em reviver o que foi bonito. Com outros olhos, com outro corpo, mas com o mesmo coração. Por isso, todos os anos, no último dia do outono, acontece a Festa dos Antigos. Não é um evento grandioso. Não há palco, nem cartazes, mas há cuidado em cada detalhe. As mesas são montadas na praça, cobertas com toalhas bordadas à mão, algumas com mais de 40 anos. Os pratos servidos são os preferidos de quem já partiu. Receita simples: bolo de fubá com cravo, pão doce com casca de laranja, caldo de raízes feito lentamente, em panela de barro. Cada prato tem um nome ao lado. Esse era o doce da Lúcia. Essa sopa era da Dona Mirna. Esse pão, meu pai fazia todo domingo, e ao redor da mesa as pessoas não choram, contam histórias, uma risada escapada no meio do café, um gesto repetido no ar para imitar alguém querido, uma pausa longa para dizer com os olhos aquilo que a boca não precisa explicar. Crianças correm ao redor, ouvindo fragmentos do que ainda não viveram, mas que um dia saberão de cor. Quando eu era menino,
Sua avó dançava aqui no centro da praça com os olhos fechados. Seu tio fazia um som engraçado com o nariz toda vez que ria. A cadeira de balanço da velha orla rangia como se fosse parte da música, e assim, o passado dança entre os vivos, como quem nunca foi embora, como quem só trocou de lugar. Outro costume querido é o pote das lembranças, colocado na fonte central da vila. Durante uma semana, cada morador escreve em pequenos papéis o nome de alguém ou de algo que quer agradecer. Não pedidos, só gratidão. Pela voz do meu avô, pelo perfume do jardim da tia, pelo colo de quem já não está. Ao fim da semana, todos se reúnem à noite. As lamparinas são acesas. O sino da capela toca uma única vez. E os papéis são queimados com silêncio e respeito. A fumaça sobe leve. E cada pedaço de memória vira brisa. Vira parte do céu. Vira presença sem forma. Porque em Eldenbrook, o que importa mesmo, nunca se perde. Só muda de lugar. Você, que está conosco nesta história, também pode celebrar o que ficou. Mesmo que tenha partido. Mesmo que tenha mudado. Lembre-se, acender uma vela, preparar um prato, escrever um nome, repetir um gesto. Tudo isso é maneira de dizer: eu lembro. Eu amo. Ainda está aqui. E o que é lembrado com amor sempre encontra caminho de volta. Algo em Eldenbrook que não se vê, mas que se sente. Não é vento, não é cheiro, é presença. Presença das mãos que ensinaram a fazer um pão com mais paciência. Dos olhos que mostraram como olhar para uma árvore como quem olha para um milagre. Dos pés que caminharam antes nos mesmos caminhos e deixaram pegadas invisíveis que agora guiam os passos dos outros. Em cada casa, em cada esquina, em cada gesto, há marcas, não como cicatrizes, mas como fios que costuram o tempo. Na varanda da casa de Mildred, o banquinho do avô ainda está lá. Ninguém senta nele, mas ninguém o tira. Ele era o primeiro a ver o sol nascer daqui, ela diz, olhando para o horizonte. E de alguma forma, ele ainda é. No tear da senhora Elira, há um padrão de ponto que só ela faz. Mas que agora sua neta repete, mesmo sem entender bem o porquê. É o tipo de saber que não se ensina. Se transmite no toque, no ritmo, no tempo. Na escola, Ingrid notou que uma aluna começou a escrever letras com o mesmo jeito da antiga professora que partiu anos antes. Quando viu, sorriu. E pensou: ela ainda está conosco. Porque as pessoas continuam, nas palavras que deixaram, nas músicas que cantavam enquanto varriam o chão, nas receitas que nunca foram escritas, nos abraços que ensinaram o que é acolher sem dizer nada. Em Eldenbrook todos sabem, ninguém desaparece. Não por completo. Alguém sempre carrega um riso herdado. Uma expressão repetida sem querer. Um jeito de arrumar a cama. Uma saudade que virou semente. E é assim que os que se foram, ficam. Ficam nas mãos que aprendem, nos olhos que reconhecem, nos corações que sentem e não sabem explicar. Você, que ouve esta história, também carrega alguém aí dentro. Talvez um gesto que você repete sem notar. Um conselho que ecoa nos dias difíceis. Um cheiro que aparece quando o mundo silencia. Uma voz que ainda vive no fundo da sua memória. Essas presenças não são sombra. São raiz. E quando o vento soprar mais forte, quando a tarde cair mais lenta, quando o coração se apertar sem razão, lembre-se: você é casa para tudo que foi vivido com amor, e aquilo que é amor de verdade nunca parte, apenas muda de forma e floresce em silêncio dentro de nós. Em Eldenbrook, nada é feito às pressas. Aqui, o que tem valor
nasce devagar. O pão não é assado em fornos velozes. Ele descansa, cresce, respira junto com o dia. A semente não é empurrada, é acolhida pela terra e coberta com esperança. E a confiança entre as pessoas é como um bordado antigo, ponto a ponto. A vila não é feita de grandes feitos, ela é feita de pequenas persistências, de atos que parecem simples, mas que repetidos com amor, sustentam o mundo. No campo, Edgar acorda cedo. Ele planta sem esperar colheita rápida. Sabe que a terra tem seu próprio ritmo, que o tempo não obedece à ansiedade. Ele fala pouco enquanto trabalha. Mas em cada sulco que abre com a enxada, em cada muda que posiciona com as mãos calejadas, há uma mensagem silenciosa. Eu acredito. Na escola, Ingrid ensina as letras do alfabeto com paciência. Ela não se apressa. Permite que cada criança descubra, com seus próprios olhos, o encanto de formar uma palavra. Há coisas que só o tempo pode ensinar, ela diz, e as crianças aprendem. Não apenas as lições, mas a calma de aprender. Na oficina do ferreiro, Gareth martela o ferro em ritmo quase meditativo. São os mesmos gestos todos os dias, mas ele os faz com atenção, com respeito, com presença. O segredo é repetir com cuidado, explica ele a um aprendiz. Só o que é feito muitas vezes com intenção fica forte. Na horta da senhora Gertrudes, as ervas crescem em seu tempo. Ela as observa com os olhos tranquilos de quem já entendeu que tudo floresce quando deve. Não é a força que faz crescer, diz ela. É a constância. E talvez seja por isso que Eldenbrook seja tão viva. Porque tudo nela é feito com repetição cheia de sentido. Porque aqui, ninguém tem pressa de chegar. Todos aprenderam a caminhar. Você que me ouve agora, também pode desacelerar. Pode perceber que o que está construindo com cuidado, mesmo que leve tempo, está ganhando raízes. Que o gesto simples repetido com amor é o que molda a sua história. Respire fundo. Pense nas suas sementes, naquilo que você planta dia após dia sem alarde, no que você oferece ao mundo com paciência, com intenção, com verdade. Essas são as coisas que realmente crescem. Essas são as coisas que um dia florescem. Em Eldenbrook, ninguém aplaude o imediato. Aqui, o que é celebrado é o que permanece. Em muitos lugares do mundo, o tempo é visto como um desafio a ser vencido. Corre-se contra ele, foge-se dele. Ignora-se sua necessidade de pausa. Mas, em Eldenbrook, o tempo é companhia. Ele anda junto, senta-se à mesa, mora nos cantos da casa e nos espaços entre as palavras. A vila aprendeu, com os anos e com as estações, que o tempo não é inimigo, é mestre, e tudo o que é verdadeiro precisa dele. No jardim de Brienne, as flores não são forçadas a abrir. Ela cuida do solo, rega, observa, e depois espera, e espera, e espera. Até que, numa manhã qualquer, sem anúncio, sem pressa, um botão se abre. E o perfume invade a casa com doçura. Cresceu porque não foi apressado, ela diz. O Sr. Alwyn, em sua cadeira de balanço, passa longos períodos apenas olhando o horizonte. Quem não o conhece pode pensar que está parado. Mas por dentro, ele está costurando memórias. Pensar exige tempo, diz ele. Quem pensa correndo, tropeça nas próprias ideias. Até os animais da vila parecem saber disso. Os gatos dormem nas janelas por horas. As vacas rumam para o pasto devagar. Os cavalos caminham no compasso da tranquilidade. Nada é feito com pressa, mas tudo é feito com profundidade. Na padaria de Tomás, o fermento natural repousa em um pote de barro há mais de 15 anos. Ele é alimentado todos os dias, com paciência, porque ele leva tempo para crescer. Mas, quando cresce,
alimenta. Esse é o ensinamento que passa de boca em boca. O que alimenta de verdade nunca nasce de um dia para o outro. Os relacionamentos em Eldenbrook também florescem assim. Com o tempo, os casais se conhecem nas caminhadas longas. As amizades são construídas em conversas lentas, à sombra de uma árvore. As reconciliações não pedem pressa, pedem escuta. E mesmo os pensamentos mais difíceis, a dúvida, o medo, a saudade, são recebidos com tempo. Com chá quente, com silêncio respeitoso, com um "fique aqui o quanto precisar". Você, que escuta esta história, também pode permitir-se esse tempo. Talvez algo em você esteja germinando. Talvez você ainda não veja os frutos, mas o que está sendo cuidado com verdade está crescendo. Devagar. Sim. Mas com raiz, Eldenbrook nos lembra todos os dias que o tempo não atrasa, ele amadurece. Que a espera não é castigo, é preparação. E que tudo que nasce do coração, com constância e intenção, não apenas floresce, permanece. Em muitos lugares o trabalho é visto como peso. Em Eldenbrook, é visto como ritual. A vila é feita de tarefas pequenas, mas cheias de alma. E não importa o que se faz, o que importa é como se faz. Na casa, de janelas azuis, Brianna varre o chão todos os dias, ao nascer do sol. Sempre do mesmo jeito. Da porta para dentro, depois do centro para as laterais, com um pano preso na cintura e um cantar baixinho, quase inaudível. Varro não apenas a poeira, ela diz. Varro também os pensamentos ruins. E todo mundo que entra ali sente. Há algo limpo, que não é só o chão. Na casa de Mildred, as roupas são estendidas no varal por ordem de cor. Começa pelo branco, termina com o azul escuro. Enquanto prende os prendedores de madeira, ela fecha os olhos e agradece. Por mais um dia de vento, por mais uma manhã de sol, é um gesto simples. Mas ali, a oração. Sem palavras, sem livro. Só gesto com alma. Na oficina de Gareth, o ferreiro, cada peça é feita com o mesmo cuidado da primeira. Ele molda o ferro quente como quem molda o próprio dia. Não há apenas mais um prego. Há este prego, agora, com atenção. Seu aprendiz certa vez perguntou: "Por que o senhor não tenta fazer mais rápido?" Ele respondeu: "Porque o que é feito rápido demais, às vezes não encontra o coração de ninguém." Na padaria, Thomas repete as mesmas receitas há anos, mas, a cada fornada, ele prova a massa, corrige o sal, ajeita a temperatura, porque ele acredita que o pão também sente. Se você o trata com respeito, ele cresce melhor, diz sorrindo. E há algo de verdadeiro nisso, porque seus pães alimentam mais do que o estômago. Eles alimentam lembranças. Na horta da senhora Gertrudes, cada muda é plantada com uma palavra: paz, saúde, tempo, silêncio. Ela acredita que a terra ouve, e por isso, fala com ela todos os dias. E assim, em Eldenbrook, o repetir não é prisão. É liberdade. É caminho. É forma de permanecer presente, mesmo nos gestos que parecem não ter importância. Você, que escuta esta história, também tem suas repetições. Coisas que faz todos os dias. Talvez ache que são apenas rotinas. Mas e se forem orações disfarçadas? E se nelas estiver escondido o poder de transformar um momento comum em um instante sagrado? Respire fundo. O que você faz com atenção permanece. O que você repete com intenção abençoa. E em Eldenbrook, todos sabem. A beleza não está em fazer diferente. Está em fazer com alma. Alguns dias em Eldenbrook nascem como todos os outros. O mesmo canto do galo. O mesmo som do balde no poço. A mesma luz dourada atravessando as cortinas. Mas ninguém reclama. Ninguém se queixa da repetição.
Porque os moradores da vila aprenderam a ver o que muitos deixam passar, que os dias que parecem iguais são os que mais nos sustentam. Na casa de Tomás, o padeiro, o forno esquenta às 5 da manhã. Como sempre. A massa repousa no mesmo tempo. Os pães crescem na mesma ordem. Mas há algo diferente. Hoje, ele percebeu que o som da lenha queimando está mais ritmado, que a luz do sol se inclinou sobre a mesa de maneira mais suave, que a primeira mordida do pão foi acompanhada de um silêncio tão bom, que ele se permitiu ficar mais 5 minutos sem falar nada. Na casa de Elira, o chá ferve como sempre. Ferve. Mas hoje, ela usou 2 folhas a mais de hortelã. E isso mudou o aroma, mudou o sabor, mudou a forma como ela pensou no dia. Não é o dia que precisa mudar, ela diz. Às vezes, é só o nosso olhar. No campo, Edgar semeia no mesmo lugar, como faz toda a primavera. Mas hoje, um passarinho pousou na aba de seu chapéu. Ficou ali por alguns segundos e depois voou. Foi só isso. Mas isso bastou para que o coração de Edgar sorrisse por dentro o resto do dia. Na escola, Ingrid dá a mesma aula sobre vogais. As crianças copiam as mesmas letras no caderno. Mas hoje, uma delas desenhou um sol no lugar do O. E aquilo fez a sala inteira rir. Pequeno, talvez. Mas em Eldenbrook, essas pequenas mudanças são como flores que nascem no meio da trilha. A vila não espera surpresas grandiosas. Ela vive os detalhes, porque aqui, entende-se que os dias que parecem iguais são os que formam o chão onde pisamos. São eles que nos moldam, que nos fortalecem, que nos mostram sem alarde que o milagre não mora no novo, mora no agora. Você que escuta esta história, talvez viva dias que parecem se repetir. Talvez esteja esperando algo acontecer, sem perceber que já está acontecendo. Respire com calma. Olhe ao redor. O que hoje parece igual pode esconder algo precioso. O modo como a xícara aquece suas mãos. O cheiro da comida que te lembra de alguém. O som da chuva que toca o telhado com delicadeza. Essas são as bênçãos silenciosas dos dias comuns. Em Eldenbrook, todo mundo sabe. A constância é o solo onde a paz floresce. Esperar. Palavra pequena, mas pesada nos ombros de quem não aprendeu a vê-la com gentileza. No mundo lá fora, esperar é sinônimo de atraso, de frustração, de incerteza. Mas em Eldenbrook, esperar é parte da vida. É parte do ritmo da terra. É parte do coração de quem vive com presença. Na plantação de Edgar, nada brota do dia para a noite. A semente é colocada na terra, e depois, o trabalho é regar, observar e confiar. O que está crescendo, mesmo que eu não veja, já é milagre, ele diz. Há algo profundo nesse tipo de espera. Ela não exige, ela acolhe. Na varanda da senhora Brienne, há uma cadeira de balanço que range devagar. Ali, ela já esperou o marido voltar da guerra. Esperou cartas que nunca chegaram. Esperou o tempo curar feridas que ninguém via. Hoje, ela ainda espera. Mas agora com os olhos mais mansos. Eu aprendi que a espera não é tempo perdido, sussurra. É tempo de preparo. Na oficina do ferreiro, há uma espada inacabada. Gareth começou a forjá-la para um viajante que nunca mais voltou. Mas ele não a desmontou. Não a jogou fora. Ela permanece ali, repousando sobre um pano escuro. E de vez em quando ele a observa. Como quem conversa com ela em silêncio. Talvez nunca termine. Mas também, talvez um dia ele recomece. Porque a espera também é isso. Um espaço aberto, onde a esperança ainda respira. Na escola, Ingrid ensina as crianças que nem todo pensamento encontra resposta na hora. Alguns precisam de noites de descanso. Outros precisam de lágrimas para clarear.
E muitos precisam de silêncio para florescer, e quando elas se frustram, ela diz: está tudo bem não entender agora. Espere. O tempo é um professor gentil. Até os animais da vila parecem entender. O gato espera o leite. O cavalo espera a sela. O campo espera a chuva. Tudo vive no compasso de algo maior, que não se pode apressar. Você que está ouvindo esta história, também está esperando algo, talvez por respostas, talvez por cura, talvez por um recomeço que ainda não veio. E tudo bem. Permita-se esperar sem se cobrar, sem se culpar, sem se esvaziar. Porque o que está germinando dentro de você está se fortalecendo na escuridão. E quando o tempo for o certo, a vida encontrará o caminho para florescer. Em Eldenbrook, todos sabem: esperar com o coração aberto é plantar sem ver, é confiar que, mesmo em silêncio, Deus continua trabalhando. A colheita nunca chega com barulho, ela não se anuncia com fogos, nem com pressa, ela chega com cheiro, com cor, com textura de gratidão. Em Eldenbrook, todos sabem reconhecer esse tempo. Não apenas no campo, mas na vida. É o tempo em que aquilo que foi plantado com constância finalmente se revela. Na lavoura de Edgar, as espigas estão maduras. Ele caminha entre as fileiras, passando a mão pelas folhas, como quem agradece, uma a uma. Não há pressa. Cada colheita é um reencontro, um reconhecimento silencioso entre o que foi plantado e o que escolheu crescer. Ele não mede só em sacos ou em quilos, mede em suspiros, em lembranças de quando as sementes ainda dormiam sob a terra fria. Na casa de Brienne, os potes estão sendo enchidos com doces feitos das frutas do pomar. Ela mexe a panela devagar, como quem conta histórias com colher de pau. E ao provar, sorri. Está pronto. Mas ela não fala só do doce. Ela fala de si mesma. Na escola, Ingrid percebe que uma criança que antes não falava, agora recita poesias. Ela não interrompe, não celebra com exagero. Apenas escuta, com olhos marejados, porque ela sabe que o florescer é fruto de muitos dias silenciosos. Na oficina de Gareth, a espada esquecida sobre o pano escuro foi terminada. Ele não sabe por quê. Apenas sentiu que era hora. E agora ela brilha, silenciosa, sobre a mesa. É assim que a colheita acontece em Eldenbrook, sem alarde, mas com profundidade. Cada gesto que parecia pequeno, cada repetição, feita com alma, cada espera vivida com fé, tudo retorna, tudo floresce, tudo frutifica, e então, a vila se reúne. Na praça, mesas são montadas, o pão é partido, as histórias são contadas, e cada um compartilha não apenas o que colheu, mas também o que aprendeu enquanto esperava. Esse ano aprendi a ter mais paciência, diz um. Aprendi a escutar o que a terra não diz, diz outro. Aprendi que o tempo não falha, diz Brienne. E todos concordam em silêncio, com um nó doce na garganta. Você, que caminhou até aqui conosco, também carrega dentro de si uma colheita. Pode ser que os frutos estejam brotando agora, ou talvez ainda estejam se formando por dentro devagar. Mas saiba, nada do que você faz com amor é em vão. Nenhuma gentileza é esquecida. Nenhum gesto de paciência se perde. Nenhuma oração feita em silêncio deixa de ser ouvida. O que é feito com verdade volta. E em Eldenbrook, todo mundo sabe. A colheita é apenas o começo de um novo plantar.